Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu pegar uma luz aqui que a visão não está muito boa. A visão não está muito boa. Glória a Deus, igreja. Boa noite. Boa noite. A palavra do Senhor está em Números 21, a partir do versículo 4. Amém? Ou misericórdia? Tem Isaías primeiro. Não, Números. Vamos abrir Isaías depois. Excelente. Tem que ver o que tem aí. Vai ter alguma coisa. Mas está no mesmo livro. Isaías também. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te apresentamos essa mensagem, Pai, a palavra que Tu colocou no meu coração. Eu peço, Pai, para que nesse momento não seja mais a minha boca, mas a Tua. Não seja o meu entendimento, mas o Teu entendimento, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, revela os mistérios da Tua palavra. Não permita que nós saiamos daqui da mesma forma que nós chegamos, Pai. Nós precisamos e declaramos que necessitamos de Ti. E estamos aqui para Te devolver toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Gente, essa palavra ela nasceu hoje à tarde, faz bem pouquinho tempo. Deus vinha encaminhando eu achava que tinha uma palavra que estava meio que semi-pronta, mas hoje à tarde o Senhor mudou tudo e ela nasceu de um puxão de orelha para variar, né? De um puxão de orelha do Senhor, porque na sexta-feira eu e a Brenda, a gente fez a nossa reunião de alinhamento financeiro da empresa, e essas reuniões nunca são boas, né? E aí eu brinco que a gente tem muitos papéis juntos, né? A gente tem, em nome de Jesus, a gente tem alguns, no período não está bom, né? A gente tem muitos papéis juntos. A gente tem o papel do amigo, o papel do marido, o papel do sócio, o papel do colega de trabalho. Muitos papéis juntos. E às vezes a gente, mesmo cuidando, a gente deixa misturar. E não é legal. Mas às vezes acontece. E sexta-feira a gente teve essa reunião, não foi uma reunião muito boa, no sentido de que a gente vive um período financeiro de recuperação, né? Para quem... Alguns já conhecem a nossa história. Nós viemos de um desemprego coletivo, né? Da família. E depois tivemos uma empresa que nós tivemos que fechar porque não foi bem como o acordado. E aí Deus nos deu outra empresa para a glória de Deus. As coisas têm caminhado bem, glória a Deus por isso. Mas a gente está naquele período de colocar a casa em ordem, sabe? De ir pagando e parece que nunca tem fim. E às vezes Parece que tem alguém nesse... Exato. Você passou lá em casa ontem. Qualquer coincidência, semelhança é fruto de mera coincidência. Não falei nada. Não, o Júnior tá livre. Será que vocês ainda estão falando? E
E é um período de pagar contas atrasadas, de recuperar, de correr atrás do barco. E não é agradável, né? É agradável a sensação de cumprir com as responsabilidades, mas não é agradável aquela coisa de tu cansar, que parece que tu tá correndo contra o vento. E às vezes, mesmo a gente sendo cristão, e mesmo a gente sendo dizimista, e mesmo a gente tendo a fé que Deus está no caminho, e mesmo Deus comprovando dia sim, dia também, que Ele está no controle, de vez em quando a gente dá uma olhada para o lado, né, como Pedro lá nas águas. E na sexta foi assim, a gente explanou um para o outro algumas insatisfações, e acho que insatisfações deveria ser o título da mensagem, e a gente ficou um pouco azedo. Aí depois, logo em seguida, a gente já conversou, já se alinhou, continuamos nos amando. E hoje eu vivi um dia, eu tive uma situação muito boa, estou muito feliz. Não sei se alguns viram nos stories aí, hoje eu tive o privilégio de fazer o batismo da minha mãe e do meu padrasto. Então foi um dia assim muito, muito abençoado, foi muito legal o que a gente viveu, foi muito legal ver o que Deus fez na minha família, Deus fez na minha casa. E aí depois do batismo a gente fez o nosso almoço lá, eles foram embora, a Brenda foi na van com a minha mãe, propaganda. E aí eu subi para tomar um banho, para começar a meditar na palavra, e Deus mudou todo o caminho da coisa. E Ele começou me mostrando a alegria que eu estava no coração e a felicidade que eu estava. E aí em determinado momento o Espírito Santo me perguntou assim: e quanto custou? Daí eu falei assim: como assim? Quantos reais custou esse dia de hoje para ti? Qual foi a tua perda material, ou o que tu precisou investir materialmente para que esse dia acontecesse? E aí eu falei que nada, nós fizemos junta panela, cada um trouxe um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, nossa família, fizemos, mas o batismo, aquele momento que é o que realmente nada paga, não custou nada. E se custasse era barato, porque hoje foi um passo importante da minha mãe e do meu padrasto de se batizar. O meu avô e a minha avó eu já tive a honra de batizar um tempo atrás também. E é um ciclo se fechando na vida deles, e isso é muito bacana. E quando o Espírito Santo começou a me perguntar começou a colocar a conversa nesse contexto, ele me levou lá para sexta-feira, quando eu e a Brenda estava conversando. E ele me trouxe essa palavra que a gente leu aqui agora, para contextualizar. Aqui nós estamos falando do povo de Israel durante o exílio, né? Durante o êxodo, durante a saída do Egito, onde em determinado momento, a Bíblia diz que eles ficaram impacientes, eles ficaram insatisfeitos, né? E a Bíblia diz que o povo ele começou a reclamar do Senhor e de Moisés. E eles reclamavam porque eles estavam insatisfeitos com a situação. Eles estavam insatisfeitos, eles viam. E aqui a gente precisa contextualizar, porque todo crente velho de igreja ou novo de igreja sempre ouviu falar da passagem do povo de Israel sobre o Egito. Viu falar que eles comeram do maná, que durante o dia existia uma coluna de fumaça, uma nuvem de fumaça para que o sol não castigasse. Durante a noite existia uma coluna de fogo para que o frio não castigasse. As roupas não envelheciam, os sapatos não estragavam, cresciam de acordo com o pé, estimo eu. Esse povo viu milagres que a gente nunca nem viu perto, nunca nem chegou perto. E esse povo estava reclamando porque eles não tinham a água e o pão que tinha no Egito. E quando eles lamentavam, quando eles verbalizavam aquilo, eles estavam verbalizando na verdade o que tinha no coração deles, que era insatisfação. Eles estavam insatisfeitos. Esse povo passou por se eu estiver errado teologicamente me ajuda, Júnior, mas 400 anos orando a Deus, né? No Egito, você disse, né? Pela libertação. Eles foram libertos. Eles saíram da escravidão. E, gente, eu acho que a gente não consegue alcançar na nossa mente o que era a escravidão naquela época.
Porque hoje a escravidão que a gente vê em filmes e a gente vê em novela, ela não abrange muito bem, cara. Naquela época, imagina, não existia saneamento, não existia industrializados, não existia acomodações tão belas, confortáveis como a gente tem para as pessoas que podiam. Imagina para o escravo. Uma coisa que a gente sabe que naquela época e hoje é a mesma coisa, que o escravo ele seria o resto do resto, ele receberia, né? Agora imagina o resto de pouco, o resto do que já não era confortável. Se o resto de hoje talvez, além de ser ruim, mas não seria tanto. O resto daquela época, a escravidão daquela época, ela era extremamente ruim. Eles simplesmente podiam entrar na casa, violentar as filhas, violentar as mulheres. A pior comida era deles. O trabalho deles era enquanto tinha luz do sol para eles trabalhar. Era o trabalho que ninguém queria fazer, o mais pesado, o mais difícil. E esse povo orou a Deus por 400 anos. Deus ouviu o clamor deles, tirou eles de lá. E esse mesmo povo que está comendo o maná que está descendo do céu todos os dias para eles, vendo um milagre acontecer no meio do deserto, está reclamando que não tem o pão e a água do Egito. E aqui a gente precisa parar para a gente olhar um pouquinho para essa situação. O Senhor falou muito forte comigo com relação à insatisfação, no sentido de a gente só quando a gente está insatisfeito, a primeira característica que vem no nosso coração, a primeira característica que aparece na gente é que a gente está olhando para o que falta. Vou ser mais claro. Quando esse povo estava no deserto, eles tinham comida, sim ou não? Sim. Tinham, né? Todos os dias. Novinha, brotada do céu, literalmente. Mas eles olhavam para o pão e para a água do Egito. Um outro exemplo que a gente pode trazer para contextualizar aqui: Adão e Eva. Adão e Eva estavam lá no Éden, certo? No paraíso. A Bíblia diz que Deus disse para eles que tudo que tinha naquele jardim era deles, certo? Exceto uma coisa: uma árvore. E eles olharam para quê? Para o que faltava. Insatisfeitos, eles tinham muito mais. Tudo daquele paraíso eles tinham, além de ter a presença do Senhor face a face com eles, pois eles olharam para o que faltava. E agora a gente precisa fazer essa comparação, trazendo para a nossa realidade. Não vai ficar fácil para nós, não. Não foi fácil para mim, não vai ficar para vocês também. Vamos fazer essa comparação e trazer para nós, como igreja, como pessoa, como família. Vai apertando o nó da gravata aí, vai apertando o funil. Como que está a nossa vida, como que a gente tem agido. A gente tem sido insatisfeito em quantas áreas? Eu não vou perguntar se a gente tem sido, porque todos somos, tá? Para facilitar para vocês, eu vou ajudar. Todos somos. Em quais áreas a gente tem sido? Ou melhor, em quais momentos a gente tem sido? Porque senão a gente é só ingrato, também não dá para engolir, né? Mas em quais momentos a gente tem sido ingrato, insatisfeito? É a palavra. Insatisfeito com aquilo que Deus nos dá. Principalmente nós, eu estou falando nós aqui mesmo, nós igreja, todas as igrejas. Porque nós ainda temos um peso maior. Se a gente professa que Deus é nosso Senhor e Salvador e Ele é soberano na nossa vida, quando eu digo que o que me falta não me serve, eu estou dizendo que Deus falhou, que Deus errou comigo. Vocês estão entendendo? Toda vez que eu estou insatisfeito com algo, significa que o que Deus me deu não me serve, não me satisfaz. Amém? E a gente segue aqui, a gente vê que teve uma estratégia. Esse povo, ele erra, Deus castiga, vem a consequência desse pecado e vem um arrependimento, ainda que tardio, porque a Bíblia diz que muitos do povo morreram. Deus manda cobras venenosas e essas cobras picavam, mordiam eles e eles morriam, a ponto de esse povo se arrepender e clamar a Moisés, pedir a Moisés que Moisés intercedesse a Deus para que Deus tirasse aquelas cobras, tirasse o peso daquele castigo.
Amém? E a Bíblia nos diz que Moisés intercedeu e que Deus mandou Moisés fazer uma serpente. Deus mandou Moisés fazer uma serpente e colocar numa haste. E aí essa serpente ficou nessa haste e todos aqueles que fossem até aquela serpente e olhassem para aquela serpente seriam curados. E quando Deus mostrou essa história, eu confesso que fazia muito tempo que eu não via ela, e quando eu passei meio... Eu nunca falei sobre ela, nunca estudei sobre ela. E quando eu comecei a ver essa passagem, eu comecei a pensar assim, mas cara, esse é o mesmo povo que Deus quase destruiu quando eles fizeram um bezerro de ouro. Não é um pouco controverso Deus pedir para eles fazerem uma serpente? Mas a Bíblia diz que, primeiro, e tem mistério aqui, Deus mandou Moisés fazer a serpente, não o povo. E a serpente tinha um propósito. Quem que era o enganador? O que a serpente significa na Bíblia e para nós? Pecado, né? O diabo. A serpente foi isso. Quando Deus pede para que eles levantassem aquela serpente, Deus estava dizendo para eles assim, eles precisam encarar o pecado deles de frente. Eles precisam olhar no olho desse pecado e aprender que é assim que eles vão conseguir vencer o pecado. E aí a gente precisa olhar para algumas situações aqui, porque parece um pouco fácil. Eu gosto de entrar bem na história, porque senão a gente torna as coisas muito lúdicas, fica muito fábula na nossa mente. E a gente precisa olhar isso com a realidade daquele tempo. Quando a gente precisa imaginar esse povo, está um desespero, a ponto deles entender que eles pecaram e que Deus estava punindo, pessoas estavam morrendo, e de repente Moisés, que é o líder deles, vem e diz, beleza, eu clamei lá para o Senhor disse que vai curar, mas vocês vão ter que ir lá na frente daquela serpente, todos que pecaram vão ter que ir lá na frente daquela serpente, e daí lá vocês vão ser curados. E o entendimento que o Espírito Santo me deu é que eles precisavam olhar o pecado de frente, encarar o pecado de frente, porque aquele pecado ia produzir humilhação. Mas por que produzir humilhação? Entra na história. Existia um povo, muitos deles morreram, muitos deles pecaram, não foi o povo todo que pecou. E agora calcula aqui comigo, um povo desse, insatisfeito, ou seja, já não estava um clima bom, perderam pessoas queridas, parentes, marido, mulher, filhos, amigos, irmãos, tudo que tinha ali. E de repente eles começam a ver as pessoas que erraram e Deus puniu. Vocês acham que não tem nenhuma possibilidade de ter dado treta aqui? Foi tu então que pecou, foi por isso que meu marido morreu, e a tua mulher que também pecou, e o teu irmão. Imagina o tendel que virou aquilo, que estava aquilo ali, para esse povo se arrepender e clamar ao Senhor. Vocês estão entendendo? Produzia humilhação. Quantos vocês acham que pensaram coisa assim, eu não vou lá, se eu for, a minha mulher vai saber que eu pequei. Se eu for aquele lá que acha que eu sou santarrão, vai ver que eu pequei. Ainda bem, igreja, que isso só acontecia naquela época, né? Agora não é mais assim. Coitado. É isso que o Senhor está dizendo para Henrique nessa noite. Ainda a forma de vencer o pecado e obter a cura é encarando o pecado de frente. O que é encarar o pecado de frente? Primeira coisa, identificar que pecou e correr para o Senhor. Confessar. Segundamente, tem que humilhar. Se tem alguém envolvido, vai ter que consertar com essa pessoa. Se pegou, vai ter que devolver. Se ofendeu, vai ter que pedir perdão. Se foi com Deus, se acerta com Deus ali mesmo. Mas precisa ter a humilhação, precisa ter essa consequência. Era disso que o Senhor estava falando ali. E quando a gente olha para essa situação dessa serpente, ela tem um simbolismo. Existia ali a figura da serpente, que é o pecado, que é o acusador, que é o capiroto. Existia um povo que precisava ser curado e existia ali uma cura. Depois que eles olhavam e eles encaravam aquele pecado de frente. Mas aquela serpente curava daquele veneno. Ele curava a saúde física das pessoas. Amém? Mas essa serpente, ela reflete, ela remetia para uma outra situação, que a gente vai ver agora. Lucas, estou sentindo que tu está com voz de pregador e louco para ler. Lê para a gente, por favor,
João 3, o versículo 13, 14 e 15, por favor. Com voz de pregador bem forte. João 3, né? 3, o 13, 14 e 15. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Esse é o 16, pode parar. Tá. Lê para mim de novo o 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Desculpa, é o 14. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem pegou? Qual que é a semelhança? A serpente erguida no deserto. Lucas acabou de ler. Um de cada vez, por favor, igreja. Não estou conseguindo entender. Aquela serpente no deserto erguida remetia à cruz de Cristo erguida depois. Foi o que o Lucas deu no 14 ali. Michel, mas não entendi. Vamos explicar. Aquela serpente erguida numa haste significava que era através dela que eles conseguiam ser perdoados do pecado que eles tinham cometido. Só que esse perdão era um perdão físico, era uma cura. Era uma cura do veneno de uma víbora, de uma cobra. Amém? Aquela serpente tinha poder para curar o pecado daquela pessoa, para perdoar o pecado e curar aquele pecado que tinha ali. Quando Jesus é erguido na cruz, é o pecado de todos. Quando Jesus é erguido na cruz, todo aquele que olhar para a cruz e reconhecer aquele que está lá na cruz, ele é curado de todos os seus pecados, ele é perdoado por todos os seus pecados. Só que a serpente dava apenas a cura física. Jesus dá a cura para a vida eterna. Vocês estão entendendo a semelhança? Quando a gente vê esse texto aqui, quando João menciona e ele faz referência lá à serpente do deserto, ele está falando isso. Por que Deus mandou Moisés fazer a serpente? Para que esse povo pudesse entender que lá na frente ia vir o cordeiro, naquela cruz, para que aí sim nós pudéssemos ser perdoados verdadeiramente. Ela remetia para isso, para esse ato. E quando a gente olha para essa situação, não tem como a gente não enxergar e ver o quanto a insatisfação nos afasta do Senhor. Sabe por quê? Porque o insatisfeito, ele não vê Jesus. O insatisfeito, ele não caminha com Jesus. O insatisfeito, ele não ouve Jesus. O insatisfeito, ele não enxerga nada além do que falta. Lembra como a gente começou a conversa? Dizendo que a insatisfação é olhar para o que falta. A gente olha para tudo aquilo que a gente deixa de olhar, melhor dizendo, para tudo que Deus fez na nossa vida, e a gente enxerga na nossa frente só aquilo que está faltando. E isso, normalmente, quando a gente fala assim, a gente remete para algo material, mas não é só material. Pode ser um casamento, pode ser um filho, pode ser uma empresa, pode ser um ministério novo, pode ser material também. O que o Espírito Santo pergunta para nós essa noite é: o que te falta? E ao mesmo tempo a gente precisa entender que a gente precisa de parar de olhar para o que falta. O Adão e Eva lá no Éden, eles pecaram por quê? Porque eles foram insatisfeitos com o que eles tinham. Deus disse para eles, todo esse paraíso, todo esse jardim é de vocês. A serpente falou para eles que, mas essa árvore aqui não. Vocês estão entendendo? Deus mostrou para eles tudo que Deus tinha dado. A serpente mostrou o que faltava. O povo de Israel, Deus mostrava para eles a libertação, o maná e todos os milagres que eles viram. O diabo mostrava
a falta da água e do pão do Egito. Tudo que Adão e Eva tinham era muito maior do que não podia. Tudo que o pessoal Muito. do Egito ia ter era muito maior do que não tinha. Muito. E a maioria de nós, tudo que a gente tem hoje é muito maior do que falta. Boa, Lucas. Se a gente fizer aqui, ó, rapidinho uma reflexão na nossa vida, a gente vai sentir aquele constrangimento vergonhoso e gostoso ao mesmo tempo do Espírito Santo na nossa vida, que é olhar para aquilo que estava faltando e ele ficar desse tamanhinho, porque a gente traz consciência para aquilo que ele fez. E isso me remete a um videozinho que eu vi um tempo atrás, que era um pai e um filho pequenininho. Era perto de um aeroporto, assim. Acho até que eu já contei isso. E o menino pergunta assim: pai, olha como é grande aqui. Não, pai, qual que é o tamanho de Deus? Aí ele falou assim: filho, depende de quem vê. Ele falou: como assim? Aí tava passando o avião. Ele pegou e falou assim: tá vendo aquele avião? Ele falou assim: tô. Ele falou assim: tá pequeno, né? Ele falou: E o avião ia pousar na cidade que eles estavam. Ele pegou o carro, botou o menino no carro e foi até o aeroporto. Chegando lá no aeroporto, ele mandou o menino olhar para o avião de novo e falou assim: e agora, filho? Agora ele é bem grandão. O pai olhou para o menino e falou para ele assim: tá vendo? O tamanho de Deus depende de o quanto a gente está perto. Quanto mais perto de Deus, maior a gente consegue enxergar ele. Quanto mais distante, menor a gente enxerga. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Os nossos problemas, quando a gente está distante de Deus, eles são enormes. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente olha e fala assim, a gente ainda, não sei se é só comigo, né? Vou falar. Eu fico pensando assim, eu fiquei 2 dias emburrado, azedo, ranzinza, rabugento por causa disso, cara. Olha tudo isso aqui que Deus está fazendo por mim, que Deus já fez e que ainda tem por fazer. Só comigo que é assim? Pelo amor de Deus, alguém me diz que não. Não comigo. Ah, tá. É exatamente assim que a gente é. Mas o que o Senhor me trouxe nessa noite para falar é para a igreja, de olhar para o que falta. Para de olhar para o que falta. 80% dos problemas estavam resolvidos se a gente conseguisse ter essa lucidez sempre. Tá faltando, beleza, mas olha aqui, tem tudo isso aqui, isso ali, depois eu resolvo, depois vai acontecer, tudo vai acontecer. Mas essa ânsia do dia a dia, essa coisa louca do dia a dia faz a gente entrar em parafuso. A insatisfação e a ingratidão nos afastam de Deus. Se a gente olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não teve um ingrato que teve comunhão com Deus. Teve que ser refeito. E tudo tem consequência. Lembra? Eles fizeram certo, sim ou não? Eles se arrependeram, foram lá pedir. Na época ainda pedi para Moisés, porque eles não tinham acesso ainda nessa época, a gente precisa deixar claro, eles não tinham acesso a Deus, porque não queriam também, porque quando Deus vinha, Moisés abria para eles, eles não queriam, mas eles não tinham acesso. Esse povo se arrependeu, mas ele se arrependeu depois de muitas pessoas morrerem. A pergunta do Senhor para nós nessa noite é: quanto tempo precisa? O que precisa morrer para a gente aprender? O que precisa morrer para a gente deixar de ser insatisfeito, igreja? O que precisa morrer na nossa vida para a gente entender que é aos pés da cruz que a gente consegue a nossa redenção? O capítulo que o Lucas leu ali é lindo e é o próximo versículo, que é o que ele ia começar a ler ali, o 16, ele é para mim a chave do cristão. Sou cristão, mas não, estou começando agora, Michel, não conheço a Bíblia, não tenho muita vocação e tudo mais. O que tu me aconselha? Eu aconselho tu a conhecer e decorar e escrever no braço, se precisar, João 3,16, que para mim ele resume o plano da salvação. Tu tem no tatuado? 3,16. É mesmo? Olha só. Vamos fazer tatuagem. Porque para mim ele resume o plano de salvação. Ele resume o plano de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito, gente, é o primeiro e único. Não houve, não haverá e não há.
outro, somente Ele. Mas Deus deu por amor de nós. Tu decorou bem a NVI, que é a que eu tenho aqui, show de bola. Essa. Esse versículo para mim resume o plano de salvação. Quem entende o amor de Deus, acredita em Jesus e consegue chegar até a salvação. Quando tiver alguém para pregar que não conhece muito da Bíblia, vai nessa aí que perde pouco tempo, e ele entendendo isso, tá tudo certo. Falta pouco depois para ele, é bem mais fácil. Porque ele vai saber que Deus amou ele vai amar Jesus, ele vai aceitar o sacrifício da cruz e ele está bem encaminhadinho, bem mais fácil. Esse amor, ele é incondicional. E quando eu estava meditando nessa palavra hoje de tarde, me veio na cabeça essa coisa do amor de Deus e da gente entender o que é esse amor, como funciona esse amor. E aí eu me peguei pensando agora sexta-feira a gente teve uma tragédia, né? Uma catástrofe natural, vamos chamar assim, 90% de uma cidade, lá fora algumas outras que foram atingidas também foram destruídas. Eu vi uma reportagem lá do Globo do Store lá, que dizia que uma menina que infelizmente faleceu nessa cidade, ela foi encontrada 15 quilômetros depois. Daqui do nosso apartamento aqui na fazenda até a minha mãe, que é lá em Balneário, lá perto da Univale, em Balneário, dá 14 quilômetros. Essa menina foi arremessada e arrastada pelo vento até lá. Olha a diferença, olha a fúria que foi. E nesses momentos, sempre é um momento que a gente ouve muita gente falando, pessoas que não conhecem a Deus, porque quem conhece a Deus não fala isso, mas onde tá Deus que deixa isso acontecer? Porque a gente olha assim, uma manchete, uma menina nova, e a gente fica mexido, fica doído, fica pensando, e as pessoas sempre procuram apontar para quem é cristão e dizer assim, tá, e agora, cadê teu Deus? Onde que está o teu Deus? E a gente precisa ter lucidez para enxergar, igreja, que esse mundo aqui não é o mundo de Deus. Isso aqui é o resto do que sobrou do que Deus planejou. Isso foi perdido lá no próprio Jardim do Éden. E às vezes as pessoas tentam tratar isso como uma fábula. Vocês são cristãos. Cristão é meio lelé da cuca, porque acredita numa fábula de que alguém comeu um fruto e todo mundo pereceu e todo mundo morre por causa disso. Nunca se tratou de um fruto. Se trata de uma desobediência. Se trata de retirar de Deus, trazer para nós o poder de discernir entre o bem e o mal. E onde tu quer chegar com isso, Michel? Quando a gente se pergunta, e já tem um tempinho que eu penso assim, sempre quando eu me pergunto, acontece alguma situação assim que eu penso, Pai, Senhor, e como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O Senhor me remete ao Éden nesse sentido, de nós termos tirado por desobediência o poder do Senhor e trazido para a gente o poder de decidir entre o sim e o não. Exemplifica, Michel. Vamos lá. O Júnior é de longe o mais velho desse lugar aqui, mas algumas pessoas já me contaram, então eu também vou saber do que ele viveu na escola. Existia uma época bem distante nas escolas que você não passou, né? Que você não viveu. Não, mas me contaram que antes de entrar nas escolas, a gente tinha que perfilar assim, ó, e ainda as professoras mandavam a gente esticar o braço, ó, tá vendo? A gente esticar o braço assim, me contaram com detalhes. Para ficar na distância certa e enfileiradinho, porque nós tínhamos que, na frente da bandeira do Brasil, cantar o hino e depois fazer a oração, antes de entrar no colégio. Eu te pergunto hoje, quantas escolas faz isso? Os Estados Unidos, que é uma nação construída sobre um berço protestante, um berço cristão, já não faz mais isso. E não existe lugar no mundo que tenha mais desgraça nas escolas do que lá. E aí eu te pergunto, é Deus que saiu ou nós que tiramos Deus desses lugares? Ah, Michel, mas e essas catástrofes? É lógico que eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, mas eu caminho no pensamento, né, no sentimento e no discernimento de que é a mesma linha. Hoje os nossos governantes, os nossos líderes, eles dão legalidade para quem? Para Deus agir ou para o diabo?
E isso não é sobre política, aquelas legendas. Porque, gente, a política, ela é um meio corruptível. A pessoa, ainda que seja boa, ela estando no poder, ela tem que colocar pessoas em cargos que talvez ela não chamaria para cuidar do cachorro dela. Mas por coligação, por partido, por obrigação, porque trabalhou muito na campanha, já vai estar lá. Para ser bem simples, para a gente nem entrar em coisas piores. Isso tudo tira a legalidade do Senhor. Porque uma nação, um município, um bairro que caminha com o Senhor, precisava que a sua liderança buscasse conselhos no trono, na cruz. E aí sim vai caminhar de acordo com Jesus. Quantas igrejas, vamos ser sinceros, quantos lugares, quantos líderes de cidades, de prefeituras, delegados, presidentes, a gente pode ampliar esse leque. Hoje vocês têm o discernimento e a certeza de que são pessoas que buscam em Deus, esperam no Senhor e colocam o Senhor na frente? Nenhum. Aí eu devolvo a pergunta. Foi o Senhor que saiu e deixou as coisas acontecer? Ou nós que tiramos ele do controle? E aí quando as coisas acontecem, todo mundo corre para o Senhor. Todo mundo diz onde é que estava Deus. Eu não tenho dúvida que se a gente se entristece, se a gente fica baqueado e chateado com situações assim, que somos bem estragadinhos, né? Imagina Deus que é perfeito em amor, que não tolera o sofrimento e a dor dos seus filhos e da sua criação. Não tenha dúvida que Ele sente muito mais do que nós. Minha mãe fala algo sobre tragédias naturais. Ela fala assim: a partir do momento que o pecado entrou, a gente passou a não ser bom mordomo daquilo que Deus nos deixou. Que lá no Éden o Adão cuidava de tudo. Ele tinha zelo por tudo. E a partir do momento que o pecado entrou e a gente teve esse direito de escolher entre o bem e o mal, que nós não tínhamos, porque nós estávamos protegidos longe das árvores, nós tivemos o direito de escolher, e a partir daí nós não fomos bons mordomos. Então, quando a natureza entra em fúria, provavelmente é porque nós não pensamos que nós estamos destruindo, pelas nossas escolhas estamos destruindo, não estamos sendo bons mordomos, não estamos zelando pelo planeta que Deus nos deu. Então, assim, tudo isso é consequência do nosso pecado. Tudo isso é a falta de Deus, é a falta de render tudo a Ele. Exato. E a natureza, ela tem uma fúria que vem, é a consequência das nossas escolhas e a falta de mordomia. E eu só parei para pensar nisso quando minha mãe falava assim: isso tudo é fruto de lá do jardim, que lá era tudo muito bem cuidado, tudo muito zeloso, tudo era muito, havia mordomia em tudo que Deus entregou. A partir do momento que o ser humano permitiu que entrasse o pecado, a gente parou de cuidar daquilo que é tão belo que Deus fez para nós, pra gente viver nessa beleza. A gente parou de cuidar, e daí uma hora a conta chega nisso também. Além da parte espiritual, que eu concordo, tem isso também. A gente não sabe ser bom mordomo daquilo que Deus nos deixou. E até nessas situações a gente vai cair no grande problema, que é o tema dessa mensagem, na insatisfação. O que move um partido, o que move um candidato, o que move alguém eleito é praticar coisas erradas, propinas, enriquecimento ilícito, insatisfação com o alto salário muito maior do que toda a população ganha em média. Eles são insatisfeitos, não é o suficiente. A ganância que entrou no nosso coração como ser humano, ela é extremamente destrutiva, mas ela começa sempre na insatisfação. Enquanto eu estava meditando, eu anotei uma frasezinha que eu escrevi aqui, ó. Eu anotei que umas frases que eu escrevi é redundante demais, né? Quem olha para o que falta não honra o que tem, não dá graças pelo que tem. E como que a gente sai dessa situação, igreja? Como que a gente resolve essa situação? A própria Bíblia nos deu a saída aqui, né? O que a gente precisa entender? Esquece a serpente foi só uma ilustração para aquele povo, para aquele tempo, e glória a Deus, nós não precisamos da serpente, nada disso. Nós temos hoje a cruz, nós temos o Cristo, que veio, morreu, foi crucificado, ressuscitou e hoje está à destra do Pai e voltará para buscar os seus. Então a primeira coisa, pecou,
pequei, fui insatisfeito, aos pés da cruz. Vai para o Senhor. Segundo, arrependimento. Terceiro, tem que passar pela dor da humilhação. Não tem volta. Eu e a Brenda precisamos naquele dia um dar o braço a torcer para o outro e pedir perdão e conversar. Porque a gente em determinado momento se ofendeu na conversa. Precisa passar pela humilhação. A Bíblia diz que os humilhados... O Júnior pregou há pouco tempo sobre isso. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas essa humilhação tem que ser aquela produzida ou genuína. Amém? Os que se humilham. Os que se humilham, não os humilhados. Desculpa. Os que se humilham. E é isso que a gente tem que fazer diante do Senhor. O que é se humilhar? É realmente reconhecer, é realmente fazer com que seja claro, trazer à luz o pecado. Isso é desconfortável. E tem que ser, porque daí dificulta depois pra gente fazer, né? Se ficar debaixo do tapete, não trouxe luz, não está resolvido. Aí volta lá pro Egito de novo, morrendo do veneno da cobra, e não dá o braço a torcer para olhar para a serpente e voltar à vida. Nós temos Jesus, nós temos o grande privilégio do Cordeiro que veio, venceu a morte, e hoje a gente tem acesso a Ele. E depois de pedir perdão e também saber perdoar aqueles que nos ofendem, a gente precisa abandonar esse pecado. E abandonar o pecado, ele é difícil também, ele também é processo. Mas todos nós temos acesso a Deus, temos acesso a Jesus hoje, porque o véu já se rasgou. Naquele tempo eles precisavam pedir para Moisés. Hoje a gente não precisa. Hoje a gente tem o joelho para dobrar e acesso ao Pai, acesso direto, sem precisar de intermediário. Ah, mas é errado eu falar com o meu pastor, pedir conselho, pedir para ele me ajudar em oração? Não, não é. Mas desde que tu não coloque o teu pastor num pedestal que não é dele. Amém, igreja? Amém. Era isso que o Senhor tinha para falar com a gente nessa noite. Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu vou botar um louvor agora.